Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então hoje eu vim aqui no cenário do Sagat para iniciar a nossa aula prática, porque acredito aí um momento relaxante, uma coisa aí budista, pode ser que isso nos ajude, né, a começar esse ano novo no nosso vídeo aí falando um pouquinho de derivadas. Então vou me alongar aqui um pouquinho mais, porque a aula de hoje ela vai ser uma aula muito importante. Afinal de contas a gente vai estar vendo dois mecanismos, né, que são fundamentais. O primeiro como derivar funções, tá? Então, vamos cortar aí para nossa aula e, como vocês estão vendo aí, o que eu coloquei, né? Aí no meu lado, nem sei qual lado, acho que vai ser nesse lado aqui, né? Espero que eu não esteja fazendo pro lado errado. Mas isso aí é uma tabela, posso falar que é uma tábua de derivadas, tá? Isso eu peguei no Google, vocês podem encontrar alguma que vocês acham mais agradável, mas na verdade, né, essa tábua ela tem uma série de regras para como a gente vai fazer as derivadas. É claro que aqui ao longo da nossa aula eu vou explicar algumas dessas regras, mas como eu já havia falado com vocês, eu não vou conseguir aprofundar todas, não vou conseguir demonstrar todas. E como que essas tábuas elas são demonstradas? Né? Como que essas regras são demonstradas? Baseadas na definição de derivada que a gente viu na última aula. Então, a partir daquela definição, através de limite, a gente consegue gerar todas essas fórmulas e, na verdade, o que vai importar, pelo menos por enquanto, para a gente é aplicar essas fórmulas. Essa questão de limite derivada pela definição, isso vai ser muito mais importante no curso de análise, por exemplo, né? Mas assim, eu sei que isso parece um pouco assustador, mas o que eu vou pedir é que vocês confiem em mim e vamos devagarinho apresentando algumas coisas. E além disso, tem mais uma regra que eu preciso comentar com vocês, que é o conceito de reta tangente, né? Então eu vou ilustrar aqui, né? Só porque esse aqui já tem um espaço, mas vamos lá, né? Imagina aqui que eu tenho um gráfico de função, né? Um plano cartesiano, e eu tenho aqui o gráfico de função, beleza? E aí eu escolhi um determinado ponto, tá? Esse ponto aqui, né? Eu vou falar que ele tem coordenadas x0, y0. O que a gente discutiu na última aula, né? Que a derivada dessa função nesse ponto, ela é o coeficiente angular da reta, olha que beleza, hein, de reta, hein? Da reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto. O que eu vou desenvolver aqui é como que eu encontro a equação dessa reta tangente. É claro que assim, não é tão difícil a gente chegar nessa equação, mas basicamente o que vai ser, né? Isso aqui vai ser uma equação de reta, tá? Então, essa equação de reta ela vai ficar sempre dessa fórmula, ó. Y menos y0, beleza? Então, eu estou pegando um y genérico e estou subtraindo dele a coordenada de y no ponto, que vai multiplicar m vezes x menos x0. E o que é esse m? Esse m é o coeficiente angular da reta. Então, quem é que vai ser esse m, né? Ele é a derivada da função aplicada no x0. Tá? A gente vai ver isso nos exercícios e vocês vão ver como vai ficar relativamente tranquilo. Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício. Então, primeira questão do livro. Determine a equação da reta tangente ao gráfico das seguintes funções no ponto de abscissa dada, beleza? Então, eu estou aqui no ponto de abscissa 3. Qual é a primeira coisa que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar qual é o ponto do gráfico, tá? E um ponto do gráfico tem sempre duas coordenadas. Então, ele tem uma coordenada de x, que o enunciado diz que é 3, e uma coordenada de y, que vai ser o meu y0. Então, como é que eu vou encontrar esse y0? É só substituir ele na função. Então, a imagem do 3 vai ser igual a 1 menos 3 ao quadrado, que vai ser igual a 1 menos 9, que é o nosso amiguinho, o menos 8. Então, o ponto da função é o ponto 3 menos 8. Vamos guardar isso. E, além disso, o que eu preciso? Eu preciso do coeficiente angular. E como é que eu encontro esse coeficiente angular? De uma reta tangente, né? O coeficiente angular, ele é o valor da derivada no ponto. Então, aí que vai chegar no primeiro detalhe, né? Então, primeira coisa, né? Eu quero a minha função f de x ou y, que é igual a 1 menos x ao quadrado. Eu, como já falei, eu não vou me preocupar muito nas minúcias da derivada. Muita coisa eu vou falar de maneira implícita, então é importante que vocês troquem comigo para saber o que você quer, o que ficou de dúvida. Então, o que eu quero fazer? Eu quero derivar essa função. Eu quero encontrar a derivada, que é f' de x. Então, eu percebo que essa função, né, é uma coisa menos a outra. Quando eu tenho essa série de somas, eu posso derivar cada um separadamente. Tá? Quando é multiplicação,
tem a regra da multiplicação. Quando é divisão, tem a regra da divisão. Mas quando é soma ou subtração, eu posso derivar separadamente. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que derivar? 1. O que é o 1? O 1 é uma constante, tá? 1 é um número, ele é um valor. Aqui nessa tabela não tem, mas sempre que você tem uma constante, a derivada dessa constante ela é 0. Menos a derivada dessa função, x ao quadrado. Essa x ao quadrado ela é uma função polinomial. Como é que eu derivo uma função polinomial? Eu vou me basear nessa regra aqui, ó, que aqui parece um pouco confuso. Mas como é que a gente pode intuir essa regra, né? Eu derrubo o expoente e subtraio uma unidade do expoente. Isso a gente fez. Então aqui eu consigo concluir que f' de x é igual a menos 2x. Mas para encontrar o coeficiente angular, ele é a derivada da função no ponto. Então, para x igual a 3. Então, isso vai ficar menos 2 vezes 3, que é igual a menos 6. Pronto, acabou, né? Porque qual é a minha regra, né? Y menos y0 é igual a coeficiente angular que multiplica x menos x0. Substituindo os valores aí, né? Y menos 8 é igual a m que multiplica x menos x0. Opa, m não precisa, já encontrei o valor de m, né? O m deu quanto mesmo? Menos 6, né? Menos 6 que multiplica x menos 3. Então vai ficar y mais 8 é igual a menos 6x mais 18, ou seja, y é igual a menos 6x mais 10. Eu vou fazer um corte aí interessante. Vamos para o GeoGebra rapidinho. Posso vir aqui, né? Não sei se eu vou cortar ou se eu vou botar a vozinha de robô. Vamos cortar que vai ser mais fácil. Vou botar a vozinha de robô, não tem como botar a vozinha de robô. Então aqui, ó, pronto. Voltei aqui para o GeoGebra. E agora eu vou digitar a minha primeira função, 1 menos x ao quadrado. Então aqui, ó, y é igual a 1 menos x ao quadrado. Beleza? Uma função nem um pouco esquisita, né? Então tá. Deixa eu trocar aqui a cor. Só porque eu não sei porquê, né? Tem 1 milhão de cores, ele bota a cor preto. Só para poder ficar mais difícil de misturar as coisas. Então assim, qual foi a reta tangente que a gente encontrou, né? A reta foi y igual a menos 6x mais 10. Então eu vou digitar essa, y igual a menos 6x mais 10. Então vamos dar uma visão aqui mais externa, né? Então vocês percebem que essa reta aqui, ela ficou tangente a essa curva nesse ponto. Quem é esse ponto? 3 menos 8, beleza? Então assim, a ideia disso aqui é só para vocês verem graficamente o funcionamento da derivada. Então vamos voltar aqui para os nossos exercícios. Tem mais um aí para a gente fazer para exercitar. Esse aí também vai dar um pouco de trabalho, mas vamos lá, né? Determine a equação da reta tangente ao gráfico da seguinte função, ponto abscissa, é a mesma coisa, né? Então o processo vai ser exatamente o mesmo. Primeira coisa, eu vou partir aqui do ponto x igual a 1, y não sei, y0, então eu tenho que calcular aqui a imagem desse ponto. Deixa eu só tentar manter o padrãozinho de cores, beleza? Então eu quero encontrar a imagem do 1 por essa função, vai ficar o quê? Né? A raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. Isso aqui vai ser a raiz quadrada de 3, né? Raiz quadrada de 3, que é o próprio raiz quadrada de 3. Então, o meu ponto é 1 para x, raiz de 3 para y. E aí, né? Vamos de novo seguir aí o mesmo processo, né? Eu preciso fazer a derivada. Então essa aqui vai ser uma derivada um pouco mais complicada, mas vamos lá. Primeiro, né? Eu tenho aqui a função. Quem é a minha função, né? Raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x. Eu vou tratar ela de uma maneira um pouco diferente. Ao invés de escrever raiz quadrada, eu vou fazer assim, né? X ao quadrado mais 2x elevado a 1 meio, tá? Então eu quero derivar essa função. Derivando essa função, é a mesma regra, né, do expoente. Só que aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Tem uma coisa que a gente chama de regra da cadeia, que eu também não vou me aprofundar muito. Eu vou tentar passar para vocês de maneira intuitiva, mas se vocês quiserem, vocês podem pesquisar sobre isso na internet. Tá vendo aqui que tem esse U' multiplicando?
É só você lembrar, sempre que você deriva uma coisa, você tem que multiplicar pela derivada do que está dentro. Como assim? Eu não tenho esse x ao quadrado mais 2x dentro da minha potência? Então, no final, eu tenho que multiplicar pela derivada desse cara. Ah, mas por que aqui eu não multipliquei? Porque o que está dentro desse quadrado é x. E a derivada de x é igual a 1. Então, assim, se f de x é igual a x, a derivada vai ser igual a 1. Então, vamos tentar sempre criar isso aí como regra, tá? Então, como é que vai funcionar? Eu derrubo o expoente e subtraio 1 do expoente, vezes a derivada do que está dentro. Então, vamos pensar no que está dentro como sendo uma função g de x igual a x ao quadrado mais 2x. Então, quem vai ser a derivada? Né? Como isso é uma soma, eu derivo por cada parte. Né? Então, a derivada de x ao quadrado, eu já sei que é 2x, mais a derivada de 2 vezes x, que é 2. Então, aqui nessa brincadeira, eu preciso multiplicar por 2x mais 2. Só para poder ilustrar, né, como esse 2 aqui está dividindo, ele vai poder simplificar, aqui vai sobrar 1, né? E aqui, né, esse 1 meio menos 1 é igual a menos 1 meio. Então, vamos chegar aí nessa função, né? Quem é a derivada dessa função, né? Ela vai ser x ao quadrado mais 2x elevado a menos 1 meio vezes x mais 1, tá? Aqui, como o expoente é negativo, eu posso jogar esse cara, né, para o denominador, eu inverto ele e o expoente fica positivo. Então, essa minha derivada, ela vai ser o quê, né? X mais 1 dividido, né, elevado a meio, é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x. Lembrando que vocês sempre podem usar, né, um assistente aí, algum tipo de software, né, para ajudar vocês a derivar aí as coisas, tá? Então, vamos calcular o coeficiente angular. Ele é simplesmente, né, a derivada aplicada no 1, não é isso? É no 1. Então, isso vai ficar 1 mais 1 sobre a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. Esse m vai ser igual, m, né? A 1 mais 1, 2 sobre raiz de 3, que é igual a 2 raiz de 3 sobre 3. Só racionalizando aí a brincadeira. E assim a parte mais difícil já foi, né? Então vamos lá, pegar lá a fórmula da equação da reta, né? Que é y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0, ou seja, y menos o y0 raiz de 3 é igual a m, o coeficiente angular da reta tangente, a derivada no ponto, igual a 2 raiz de 3 sobre 3, que multiplica x menos o x0, que é 1. E aí, se você quiser ajeitar, você ajeita, mas eu vou deixar isso aí como resposta, tá? Então, assim, só para a gente observar, né? Vamos voltar no GeoGebra. E aí, como é que vai ficar, né? Qual que é a minha função, né? A minha função, ela é x ao quadrado mais 2x elevado a meio, que é 0,5. Tudo bem? Tá aí a minha função, o gráfico dela é meio feioso. E qual foi a reta que eu encontrei, né? Y menos 3 elevado a 0,5 igual ao quê? A 2 raiz de 3 sobre 3 que multiplica x menos 1. Igual a... igual a x menos 1, que multiplica 2 vezes 3 elevado a 0,5. E aqui, vou botar assim, né, 2/3. Acho que vai ficar melhor, tá? Só escrevi de novo. Espera aí que deu algum chabu aqui. Apagou tudo. Y menos 3 elevado a 0,5. Y menos 3 elevado a 0,5 igual a 2/3 vezes 3 elevado a 0,5. Se você souber aí uma forma mais fácil de fazer raiz quadrada no Wolfram, você me avisa, tá?
E aí, ó, você percebe que essa curva, né, ela ficou tangente. É claro que é num ponto um pouco esquisito, mas até o Wolfram está com alguma dificuldade em calcular, beleza? Então esse é um exemplo já bem mais difícil, tá? Mais difícil do que isso eu não vou pedir para vocês fazerem, mas é só para ilustrar, beleza? E aí esse também é um problema que também queria exercitar por conta da questão lá da derivada. Vou configurar meu microfone aqui. É a mesma coisa, tá? Aqui ele tem um detalhezinho, né, que fala de equação da reta normal, tá? Então, assim, eu vou fazer só da reta normal. Só que eu posso fazer também da reta tangente, não vai dar muito trabalho. Mas beleza. Primeira coisa, mesma ladainha, tá, gente? Esse primeiro exercício, primeira aula, ele é mais bem nessa pegada aí de exercitar os mesmos conceitos, tá? Então, meu ponto aqui, né? 1 para x, y0. Aí eu calculo a imagem, né? De 1. Isso vai ser 1 à quinta mais 1 sobre 1 à quarta mais 1, que vai ser 2 dividido por 2, que é 1 também. Então, o ponto, né, que eu quero é o ponto de coordenadas 1. E aí eu vou fazer a derivada. Aí, aqui, por isso que eu botei esse exercício, né? Porque quem é a minha função, né? Ela é x à quinta mais 1 sobre x à quarta, tá? Mais 1. Isso aqui vai ser a derivada de uma função que eu chamo de quociente. Lá na tabelinha tem a regra. Mas assim, né, como é que a gente vai fazer? Né? Vou escrever aqui a regra, né? Então, se eu tenho uma função do tipo u sobre v, beleza? E eu quero derivar isso, qual é a regra, né? É a derivada de u vezes v menos u vezes a derivada de v dividido por v ao quadrado, tá? Se vocês forem olhar na nossa tabela de derivadas, tá bem aqui, tá? Cuidado aqui com esse sinal de menos, tem uma coisa aí, para sinal de menos da ordem, né? Então eu tenho que olhar o seguinte, né? Nessa função que eu tenho aqui, quem é que é a minha u, né? X à quinta mais 1. Então quem é que vai ser a derivada de u? 5x à quarta, lembra? Derruba o expoente, subtrai 1 do expoente. E a derivada de 1 é 0. Quem é que vai ser o meu v, né? X à quarta mais 1. Quem é que vai ser a derivada de v, né? 4x ao cubo. Então eu posso usar isso daí para colocar aqui na regra. Então vamos lá. Como é que é a regra, né? U' v, então é 5x à quarta vezes x à quarta mais 1 menos u v' menos x à quinta mais 1 vezes 4x ao cubo. E isso tudo vai estar dividido por quem, né? Por x à quarta mais 1 ao quadrado. Beleza? Não trabalha aí na conta, né? Mas aí é bom um exercício de paciência. Então vai ficar, né? 5x à quarta vezes x à quarta. 5x à oitava. 5x à quarta vezes 1. Mais 5x à quarta. Menos x à quinta vezes 4x ao cubo. Menos 4x à oitava, menos 1 vezes 4x ao cubo, menos 4x ao cubo. Isso tudo dividido por x à quarta mais 1 ao quadrado, beleza? Então, no final, qual é a conclusão que a gente chega, né? Que a derivada dessa minha função é 5x à oitava menos 4x à oitava, vai ficar x à oitava mais 5x à quarta, menos 4x ao cubo, isso tudo dividido por x à quarta mais 1 ao quadrado, tá? E aí, para achar o meu coeficiente angular, eu tenho que substituir, né? A derivada aplicada no 1 vai ficar 1 à oitava mais 5 vezes 1 à quarta, menos 4 vezes 1 ao cubo, sobre 1 à quarta, mais 1 ao quadrado. Então aqui aconteceu uma coisa engraçada, né? Ah, não aconteceu não. Eu achei que ia dar 0, mas não dá, né? Porque dá 1, 6 menos 4 vai ficar 2, sobre 2 ao quadrado sobre 4.
vai ficar 1 meio, beleza? Então, como é que eu acho a equação da reta tangente, né? Y menos y0 vai ser igual ao coeficiente angular que multiplica x menos x0. Então, vai ficar y menos o y0 vale 1, vai ser igual ao coeficiente angular 1 meio, que multiplica x menos o x0, que é 1 também. Então, se você for olhar aqui, essa é a reta aqui tangente, tá? Se ele falar em reta normal, o que é uma coisa ser normal? Né? Se eu tenho aqui uma reta, a reta normal ela é perpendicular. A reta normal é a reta perpendicular à reta tangente. Então, na essência, vai ser quase a mesma. A única diferença é que o coeficiente angular da reta normal é menos o inverso do coeficiente angular da reta tangente. No que eu estou querendo dizer? Que se eu pego o coeficiente angular da reta tangente e multiplico pelo coeficiente angular da reta normal, o resultado dessa conta é menos 1. Vocês devem ter estudado isso em geometria analítica. Então, como é que fica a minha reta normal? Né? Y menos y0 é igual a menos 1 sobre m, que multiplica x menos x0. Então, vai ficar y menos 1 é igual a menos 2, que multiplica x menos 1. Beleza? Então, esse eu vou desenhar também, né? Só porque foi muito complicado, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu botar a primeira função, né? Deixa eu apagar. Y igual a x à quinta mais 1. Oh, meu pai, saiu um porcento aqui. X à quinta mais 1 dividido por x à quarta mais 1. Beleza? Olha que função bonitinha. E aí, quais foram as retas que a gente encontrou, né? Y menos 1 igual a meio, tá. Y menos 1, opa, esqueci. Ué, aqui aparece reta, isso. Y menos 1 igual a meio, que multiplica x menos 1. Beleza? Vocês percebem aqui que ela é tangente à função no 1. E a outra foi qual, né? Y menos 1 é igual a menos 2, que multiplica x menos 1. X menos 1. Então, vocês percebem aí no desenho, né? A reta normal perpendicular à reta tangente. Beleza? Então, aí, né? Vamos lá. Essa daí, ela é interessante. Beleza. Então, vamos lá, né? Isso aqui parece feio, mas na verdade não é tão feio. É só você lembrar daquilo que eu falei, que é regra da cadeia e tal. Que no final, quando você deriva, você tem que multiplicar pela derivada do que está dentro. Então, eu estou olhando aqui a minha função g. Ela é uma composição de funções, né? Ela é f de e elevado a 2x. Tudo bem? E ele quer saber a derivada de g no zero, se a derivada de f no 1 é igual a 2. Aqui o único detalhe que eu tenho que tomar cuidado é o seguinte. Se a minha função é e elevado a 2x, esse aqui é o número de Euler, vale a pena vocês darem uma pesquisada. Qual é a derivada desse cara, né? Essa é uma função muito interessante. Vamos olhar na tabelinha. Cadê? Não tem? Não acredito. Não acredito, não tem. Mas tudo bem, não tem problema, eu falo com vocês. Escolhi mal a tabela. Mas quando a sua função é de x, comande V, f, tá? Imagina que a função ela é e elevada a qualquer coisa. Isso aqui é e elevado a qualquer coisa vezes a derivada dessa coisa. Isso é uma regra, tá? Então, essa derivada dessa função vai ficar e elevado a 2x vezes a derivada de 2x, que é 2. Então, como é que vai ficar aí essa regra, né? Então, a derivada da função g vai ser a derivada de f, mantendo o que está dentro, vezes a derivada do que está dentro, vezes e elevado a 2x derivada. Só fazendo um passo a mais para ilustrar. Então, a derivada da função g vai ser o quê? A derivada da função f, mantendo o que está dentro, vezes e elevado a 2x vezes 2, tá? E o que ele quer que eu calcule? Ele quer que eu calcule g' de zero. G' de zero vai ser o quê? F', fiz x igual a zero, né? De e elevado a 2 vezes zero, vezes e elevado a 2 vezes zero,
vezes 2. Isso vai ser f', né? De e elevado a 0 é 1, vezes 1, vezes 2. F' de 1 ele disse que é 2. Então, g' aplicado no zero vai ser o quê? 2 vezes 1 vezes 2. Portanto, g' aplicado no zero vai ser igual a 4. Beleza? A gente vai exercitar muito isso, tá, gente? Então, esse vídeo vocês vão ter que assistir mais de uma vez e vão aprendendo muita coisa aí ao longo do processo. Aqui é a mesma coisa, né? Parece muito difícil, mas na realidade não é. É só lembrar de multiplicar pela derivada que está dentro. Então, assim, se a minha função é f de x igual a 3x mais 5 elevado a 50, o que vai acontecer, né? A derivada tem um expoente aí, né? Então, eu derrubo o expoente, 3x mais 5 elevado a subtrair 1, 49, vezes a derivada do que está dentro. A derivada de 3x é 3, a derivada de 5 é 0, vezes 3. Então, se você quiser escrever bonitinho, isso é 150 que multiplica 3x mais 5 elevado a 49, tá? E aí, esse aí já é um mais interessante, né? Eu botei um bem difícil porque também para ilustrar uma outra regra que a gente não usou, que é quando eu tenho a derivada do produto, tá? Se eu tenho a derivada do produto, como é que funciona isso? Vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, se eu for olhar aqui, né? Quem é que é u, né? U aqui é x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, quem vai ser a derivada de u, né? Derruba o expoente, né? 2 que multiplica x ao quadrado mais 1 elevado a 2 menos 1, vezes a derivada do que está dentro, vezes 2x. Quem é v, né? V é x ao cubo menos 2x ao quadrado. Então, quem vai ser a derivada de v, né? 2 que multiplica x ao cubo menos 2x vezes a derivada do que está aqui dentro, né? Que é 3x ao quadrado menos 2, tá? Chance grande de eu errar, tá, gente? Então, se eu errar, eu peço que vocês deixem aí no comentário. Então, se essa minha função f de x é igual a x ao quadrado mais 1 ao quadrado vezes x ao cubo menos 2x ao quadrado, quem é que vai ser a derivada dela, tá? Eu não vou simplificar, não. Vai ser a derivada de u, que é isso aqui, né? 4x vezes x ao quadrado, mais 1, derivada de u vezes o v, vezes x ao cubo menos 2x ao quadrado, mais u, que é x ao quadrado mais 1, vezes a derivada de v, que é x ao cubo menos 2x, vezes 3x ao quadrado menos 2. E aí, se você quiser, você pode fazer distributivo para tentar simplificar isso, ver se aparece alguma coisa bonitinha, tá? Mas a ideia é exatamente essa, sempre lembrando de multiplicar pela derivada do que está dentro. E a gente vai para o nosso último problema, que é um problema bem bonitinho, tá? Mas que eu não vou cobrar de vocês, eu vou fazer só para ilustrar, porque assim, ele se valida de uma regra de derivada que é muito interessante. Deixa eu voltar lá no coisa aqui, ó. Y do ln de u é igual a, muito feio que está aqui, né? Mais 1 sobre u vezes u'. Na verdade, o que eu estou falando é o seguinte. Primeiro, né? Ih, abri uma página a mais. O que é o ln de u, né? Isso aqui é o log, em que a base é o número de Euler, em u. Beleza? Se eu derivo o ln de u, a derivada desse cara é u' sobre u. Então, existe aí de usar esse truque do ln. Como assim? Aqui eu não tenho y igual a esse monstrinho, então eu vou aplicar o ln dos dois lados. ln de y é igual a ln do monstrinho, vezes x ao cubo menos 1, dividido por 2x mais 1 elevado a meio.
E por que que isso é bom? Porque assim, esse ln é um logaritmo, então eu posso usar a propriedade de logaritmo. Eu sei que o logaritmo, ele transforma a multiplicação na soma e transforma a potenciação em multiplicação. Então, como é que vai ficar isso? Né? Vai ficar assim, né? Vai ficar ln de e elevado a x, ou seja, vai ficar x vezes o ln de e, esse está multiplicando, né? Mais o ln de x ao cubo menos 1, esse que está dividindo subtrai, menos meio ln de 2x mais 1. Aqui o que eu sei, né? Eu sei que o ln de e é 1. E aí o que eu posso fazer? Eu posso derivar os dois membros dessa equação. Então a derivada do ln de y é o quê? Y' sobre y, dessa regra. Então isso vai ficar a derivada de x, que é 1 mais. A derivada desse cara é a derivada disso sobre ele mesmo. Então é 2x sobre 2x ao quadrado. Ou 2 não, desculpa. O expoente é 3, né? Derruba o expoente, 3x ao quadrado sobre x ao cubo menos 1, menos 1 meio, que multiplica a derivada disso, né? É a derivada de dentro dividido por ele próprio. Então a derivada de 2x mais 1 é 2 sobre 2x mais 1. E aí esse y que está dividindo, eu posso passar ele para lá multiplicando. Então, y', ele vai ser igual ao quê? 1 mais 3x ao quadrado sobre x ao cubo menos 1. Aqui vai simplificar, né? Menos 1 sobre 2x mais 1. E isso está vezes y. Só que quem é o y? É elevado a x, que multiplica x ao cubo menos 1 sobre a raiz quadrada de 2x mais 1. E agora eu percebi que eu devo estar escrevendo dentro do meu rosto. Aí depois eu ajeito na edição, tá? Mas assim, gente, foi o que eu falei. Esse é um vídeo muito denso, tem muita informação. Então, o recomendado é que vocês assistam ele mais de uma vez, que vocês busquem outras fontes. Quem gostar de uma coisa mais detalhada, pode ir no vídeo da USP. Quem não gostou, quem prefere uma coisa mais dinâmica, existem outros canais no YouTube, tá? Mas esse vídeo deve estar gigante, nem sei quantos minutos que tá. Mas agradecer aí quem assistiu, pedir para vocês paciência, que devagarinho a gente vai. Derivada, esse começo pode gerar um pouco de dúvida, mas vocês vão ver que esse é um assunto mais tranquilo do que coisas que a gente já estudou, beleza? Então, gente, é isso. Agradecer aí a presença de vocês, quem assistiu, e até o próximo vídeo.